Sou o diácono Gilberto. Hoje celebramos o Domingo de Ramos, entrada de Jesus em Jerusalém, aquele que foi proclamado Rei do Universo. Até ontem celebramos, neste mesmo expediente, os santos, homens e mulheres que acreditaram em Jesus ressuscitado, e sua fé prolongou-se ao longo da história, tornando-os homens e mulheres defensores da fé e santos. E hoje celebramos a entrada daquele que é santo dos santos na história da humanidade. Jesus é o santo por excelência. E hoje celebramos a sua entrada em Jerusalém, iniciando a Semana Santa, aquele período em que Jesus começa a refletir sua morte com mais dores, as dores de Jesus e as dores de Maria. O Senhor te abençoe e te guarde, volte para você o seu olhar e te dê a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Voltando ao capítulo 12 do Evangelho de João, encontramos uma cena diferente. As ruas de Jerusalém estão cheias de peregrinos quando começa a circular a notícia de que Jesus virá à cidade. A multidão sai para esperar aquele que ressuscitou Lázaro. Nem mesmo os discípulos que conheciam as Escrituras percebem que isso é o cumprimento das palavras do profeta Zacarias, que diz: "Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta." Aquele Jesus que um dia voltará montado nas nuvens do céu, agora entra em Jerusalém montado em um jumentinho. A multidão lança ramos de palmeiras em seu caminho e clama empolgada: "Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor." Hosana significa "salva-nos, te suplicamos." Mas a salvação que o povo espera é a libertação do invasor romano. Em poucos dias, essas mesmas pessoas irão clamar: "Crucifica-o, crucifica-o!" E depois irão coroá-lo com espinhos e darão a ele um trono singular, a cruz. Ninguém quer um Jesus manso e humilde, mas um rei poderoso e implacável. O que aqueles judeus não entendem é que Israel tem maior culpa que os romanos por terem falhado em ser um testemunho de Deus no mundo. 600 anos antes, Deus falara pelo profeta Ezequiel: "Esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações, estando os países ao redor dela. Ela, porém, se rebelou perversamente contra os meus juízos, mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que os países que estão ao redor dela." Se você se diz cristão e se orgulha de conhecer a palavra de Deus e sai por aí proclamando Hosana e Aleluia como se fossem palavras mágicas, saiba que aquelas pessoas também faziam isso. Elas queriam um Jesus que as libertasse da opressão, multiplicasse o pão e curasse seus enfermos. Um Jesus talismã da prosperidade. Talvez você diga que hoje os tempos sejam outros e os cristãos realmente estão dando um bom testemunho neste mundo. Bem, então eles devem ser diferentes daqueles que Paulo denuncia em 1 Coríntios 5 como piores que os pagãos. "Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vós", escreve Paulo, "imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai." Infelizmente, a ruína da cristandade já tem 2000 anos de história. E hoje um cristão sincero tem dificuldade para testemunhar da sua fé. Para o incrédulo, ou ele é o pregador esperto que pede dinheiro, ou ele é o crente bobo que dá. Mesmo assim, sempre haverá pessoas como os gregos do versículo 21 desse capítulo 12 de João. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: "Senhor, queremos ver Jesus." E você, quer ver Jesus ou está em busca de outras coisas?